Boa noite para você que está no seu lar aí aguardando o dia de hoje, essa série que nós estamos tendo maravilhosa, falando da nova terra, um lugar onde nós almejamos muito, né? Minha casa, minha terra, é para lá que eu vou. Esse tema é importante que nós temos que nos preparar para esse dia especial. Isaac, como que você está? Como foi seu domingo? Graças a Deus, tudo bem, com a família, tudo ótimo também. E você, Sandra? O meu foi bom também, graças a Deus tive um bom dia. Que bom que todos nós estamos aqui nessa noite. Eu quero convidar você que está aí, se puder, fique em pé, abra o seu inário, ou pode acompanhar aqui também pela tela. Vamos cantar, louvar o nosso Deus, através do hino 566, Doce Lar. Cante aí da sua casa com todo o entusiasmo, com muita alegria. Doce Lar. Nós vamos dos fiéis e dos santos, país de glória infinda, de bênçãos e luz. Já fartos estamos de vaguear pelas trevas, ao lar em breve iremos com Cristo Jesus. Doce lar, doce lar, doce lar, doce lar, no lar habitaremos com o nosso Jesus. Não entram desgostos neste lar, nem tristeza, só paz e alegria ali reinarão. Em nosso caminho vamos, pois, animosos, pois Cristo, nosso Mestre, nos deu salvação. Doce lar, doce lar, doce lar, doce lar, no lar habitaremos com o nosso Jesus. Andemos ousados para o lar, bem contentes, embora carregando o opróbrio da cruz. A terra avistamos como seus lindos campos, ali nós viveremos com nosso Jesus. Doce lar, doce lar, doce lar, doce lar, no lar habitaremos com o nosso Jesus. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam do universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar.
quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto ele não vem, sigo esperando. Enquanto ele não vem, sigo com fé, levando os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, ele está vindo, e vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia, dois depois de amanhã. O que importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus, e vem pra recolher os que já são seus. Boa noite, meus queridos irmãos, meus queridos amigos que nos acompanham. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz, porque hoje nós vamos encerrar esta série Minha Casa, Minha Terra, é para lá que eu vou. E eu quero desde já fazer aqui os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, por ter me concedido esta bênção de poder compartilhar com vocês essa bênção maravilhosa que é chamada Nova Jerusalém, a Cidade Santa. Quero também aqui agradecer aos meus companheiros, todos estes que participaram dessa transmissão. Realmente não é fácil, só vocês estando aqui pessoalmente para vocês verem realmente o trabalho que é. E eu sou grato a Deus e peço que Deus continue abençoando a vida de todos vocês aqui que participaram dessa transmissão, que continue brilhando com o talento que vocês têm para a honra e glória do nosso Deus. Quero agradecer também a você que aceitou este convite e permitiu que entrássemos na sua casa para que pudéssemos assim compartilhar dessas maravilhosas lições sobre a Cidade Santa. E eu fico feliz porque quando nós podemos dizer assim, chegamos ao fim de um projeto, a gente fica feliz. E mais feliz ainda quando ele for concretizado e eu e você estivermos dentro da Nova Jerusalém. Amém? Eu quero agradecer ao meu amigo também, Isaac, que cantou para nós no início desta mensagem. Foi um hino maravilhoso. Esse hino começou dizendo: o coração não se turbe. Foi a maior promessa que Deus, na pessoa de Jesus, fez quando esteve aqui na terra. Crede sempre em Deus, credes em mim, porque eu vou preparar-vos o lugar. Ah, meus amigos, meus irmãos, nós acreditamos nessa promessa, sabe por quê? Porque esta promessa da volta de Jesus foi o próprio Jesus que disse. Por isso que eu acredito. E eu dependo da volta dele para que nós possamos subir e morar com ele por toda a eternidade. Muito bem, hoje eu quero concluir esta série que nós estamos aqui falando sobre a Cidade Santa, com uma mensagem assim, eu quero abranger de forma geral muitos acontecimentos que ocorrerão
antes da volta de Jesus, durante e depois da volta de Jesus. Falar com vocês um pouquinho sobre quem é o nosso Deus e essa cidade maravilhosa que Ele preparou para cada um de nós. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, vá lá buscar a sua Bíblia, se ainda não fez, no livro de Apocalipse, no capítulo 21. E acompanhe comigo a leitura dos 4 primeiros versos. Pegue a sua Bíblia, vamos estudar juntos aqui, que é um tema maravilhoso, e eu convido você a fazer parte deste momento. Como nós vamos falar agora da palavra de Deus, nós vamos ler a palavra de Deus, eu peço, por favor, que você feche os seus olhos e nós vamos fazer uma oração agora. Bondoso Deus de amor que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nossa gratidão, bom Deus, pelo ótimo domingo que nos concedestes. E agora temos a oportunidade de encerrar essa série. Mas, bom Deus, nós queremos encerrar essa série com um compromisso. Não, Senhor, afaste o teu Espírito de nós em momento algum. Continue conosco em todos os momentos, porque nós queremos nos preparar para encontrar contigo nas nuvens dos céus e morar contigo por toda a eternidade. Abençoe este culto que ora se inicia. Abençoe esta mensagem, que ela seja dirigida somente pelo Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Você está feliz? Diga amém. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem nós tivemos aqui o nosso primeiro culto presencial. Que bênção, queridos. Que bênção que foi. Eu até fico pensando assim, esse não era o plano de Deus. Não era o plano de Deus. O plano de Deus era que a igreja deles estivesse cheia, o evangelho pudesse cada dia ser pregado. Mas as coisas acontecem aqui no mundo e nós nos submetemos, então, a essas coisas, não é verdade? Muitos foram afligidos com essa doença e a igreja, por sua vez, ela tomou os seus devidos cuidados para receber parte da sua membresia. E foi muito bom ter vocês aqui conosco. E você que ainda não pôde estar, segure um pouquinho mais, só um pouquinho, e logo estaremos juntos. Vamos lá então para o texto dessa noite, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 4, nos diz assim: Vi novo céu e nova terra. Quem está vendo isso é João. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esse verso é tremendo, meus queridos. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus queridos, que texto maravilhoso, Apocalipse capítulo 21. E é um texto tão maravilhoso que nos dá esperança em todos os momentos, enquanto passamos momentos difíceis aqui na terra. No mundo que nós vivemos, nós passamos por dificuldades, encontramos dor, sofrimento, miséria, fome. Quantas desgraças encontramos neste mundo. Aliás, quando nós nascemos, nós já damos as boas-vindas a este mundo com um choro. Quando isso não acontece, o médico bate ali no bumbum da criança para que ela possa chorar. E quando nós vamos embora deste mundo, nós também, quando nós vamos embora deste mundo, as pessoas, os entes, não é? As pessoas que gostam de nós choram. Quando nós vivemos neste mundo, vivemos, bom Deus,
em momentos difíceis e muitas vezes choramos. Este mundo nos traz a marca exatamente da tristeza, exatamente da dor, exatamente da desgraça. Ainda bem que nós encontramos o nosso Senhor Jesus. Ainda bem que nós achamos o nosso Mestre e tomamos a decisão de seguir. Esse Jesus tão maravilhoso, bom Deus, que ele diz que aquele que segue ele chegará onde ele chegou, que foi aos céus. E é para lá que nós estamos indo. Que coisa maravilhosa, meus queridos, é viver neste mundo, conhecendo o nosso Senhor Jesus. Isso faz toda a diferença, porque mais cedo ou mais tarde, se Jesus não voltar antes, nós vamos embora. Sobre esta cidade aqui, maravilhosa, o destaque que eu quero dar no verso que nós lemos é que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. O que João viu aqui, ao dizer que ele viu um novo céu e uma nova terra, tenta você assim entender. É como se um peixe vivesse fora da água. Tenta imaginar, o peixe não consegue, eu não consigo, eu estou falando aqui como peixe, eu não estou conseguindo respirar, eu não consigo entender nada do que está acontecendo, porque a minha vida é dentro da água, eu não sei viver fora dela. Quando João vê esse novo céu e a nova terra, é um mundo que ele não vivia. Não dava para ele simplesmente traduzir para o português, sabe? Traduzir para a sua língua aquilo que ele viu. Aliás, a Bíblia é clara em dizer assim, aquilo que os olhos não viram, aquilo que não subiu ao pensamento humano, foi o que Deus preparou para cada um de nós. Ah, meus queridos, você não pode perder esse dia. Você não pode perder este momento, porque é o momento em que nós vamos abraçar o nosso Senhor Jesus e dizer um para o outro assim, olha, chegou a nossa vez. Nós vamos morar com Ele por toda a eternidade. Não quer você estar neste meio? Tome a sua decisão. Aliás, hoje, por ser a nossa última noite desta série, eu quero dizer para vocês que eu não quero pedir para vocês arrumarem as malas, porque eu acredito que na altura agora do campeonato, da onde nós estamos, as malas já estão arrumadas. Eu creio que nós já estamos, sabe aonde? Para aqueles que viajaram de avião, que já viajaram de avião, nós já despachamos as malas. Estamos indo em direção àquele portão para entrar na aeronave. É exatamente assim que nós estamos. Falta muito pouco, queridos, para este dia chegar. E quando você olha, quando você lê sobre a nova terra, você começa a pensar assim, pode pensar, será que é verdade tudo isso? Será que realmente existe este lugar? Queridos, o Apocalipse termina, aqui o capítulo 22, dizendo assim, olha, escreve porque eu é que estou dizendo que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, quem está dizendo não é João, é o próprio Jesus, dizendo, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Esse dia, meus queridos, vai chegar. E nós precisamos estar cada dia preparados para morar com Ele por toda a eternidade. É uma cidade, é um lugar que você já não vai mais se preocupar com morte, não vai se preocupar mais com dor, já não vai mais se preocupar com o luto, não vai mais se preocupar com o pranto, você não vai ter mais essas preocupações. Se eu pedir para você fazer uma lista de quantos problemas existem no mundo de hoje, tenta fazer esta lista, depois você me fala quantos nomes você conseguiu. Coloca lá, dor, miséria, fome, luto, lágrimas, morte. Começa a enumerar quantas desgraças nós temos neste mundo.
E João relata exatamente para nós que lá na nova terra não teremos nada disso. Nada disso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus queridos, a pergunta que eu faço para vocês nessa noite é a seguinte: você já sonhou com a nova terra? Você já sonhou com a nova Jerusalém? Você sonha com ela? Porque só vão para lá aqueles que sonham, aqueles que pensam, sabe, aqueles que vivem a vida, não dando grande importância a essa vida que nós vivemos aqui, mas pensando na vida por vir, porque o nosso lar não é aqui, a nossa casa não é aqui, aqui tudo se vai, tudo se perde, e nós precisamos nos apegar às coisas lá do alto, porque são coisas eternas. É isso que João quer que eu e você entendamos a mensagem da nova terra. Ela é um sonho real. É o título da nossa mensagem de hoje, A Cidade Santa, um sonho real. Por que isso, queridos? Às vezes alguém fala, opa, para de sonhar, você está sonhando muito. Não, a nova terra é um sonho real. É um lugar que você jamais imaginou como seria. João tenta aqui descrever algumas coisas para cada um de nós. Mas é real, queridos. Quando chegar lá, você vai olhar um para o outro, você talvez vai se beliscar, porque você não vai acreditar nessa realidade. Você já pensou neste céu? Você já pensou neste lugar? Deus, queridos, precisa fazer mais o quê para você se preparar para estar lá? Eu creio particularmente que Ele não precisa fazer mais nada. Tudo foi feito. Enquanto Ele não vem, enquanto esse dia não chega, o que é que você está fazendo? Qual é a sua preocupação diária? Olha aqui para mim um pouquinho, olha para mim. Sua preocupação é o seu serviço? Sua preocupação são as coisas que você tem dentro de casa? Sua preocupação são os investimentos que você possui? Qual é a sua preocupação nos dias de hoje? Você tem se preocupado em viver aquela vida que nós pregamos a semana passada? Você tem se preocupado com a sua vida para morar dentro da cidade? É bom a gente ter dinheiro nesse mundo, não é? É ótimo. Muito bom a gente viver bem aqui neste mundo. Mas foi o próprio Jesus que disse assim, de que adianta o homem ganhar, sabe, todas as coisas aqui deste mundo e perder a vida eterna? Ah, meus queridos, será uma tragédia muito grande para aqueles que perderem a salvação, porque ela está nas suas mãos. Tudo que podia ser feito foi feito, e você não tem o direito de jogar fora isso. O maior presente foi dado para mim e para você. Você não pode jogar isso fora. Jesus morreu na cruz do Calvário e esse sacrifício não pode ter sido em vão. Ele quer levar você para o céu. Você acha que você não vai fazer a diferença? Jesus quer a sua presença lá no céu. Não deixe se enganar. Existe uma coisa aqui na terra que acontece que nos deixa muito triste, não é verdade? Muito triste. Eu estou falando, queridos, de um momento delicado que acontece em nossas vidas. E eu quero linkar isso com a volta de Jesus, com um acontecimento que ocorrerá pouco antes da volta de Jesus. Nós vivemos neste mundo em que, eu já disse para você, muitas tristezas chegam até nós. Uma delas quando nós deparamos com a morte, não é verdade? Se eu perguntar aqui para você assim, quantas
pessoas que você conhece já descansaram de sofrer, sabe? Cansaram de sofrer neste mundo. E essas pessoas simplesmente hoje não existem mais. Você conhece alguém assim? Inclusive da sua própria família tem alguém? O mundo que nós vivemos é isso que acontece. Mais cedo ou mais tarde, todos vão embora. E meus queridos, o que fazer? Porque nós choramos, nós lamentamos, nós muitas vezes não acreditamos, mas a morte, ela é tão real quanto a nova terra. E eu comecei a pensar nas mortes que aconteceram com os membros da nossa igreja, com pessoas queridas que estavam conosco, que conviviam conosco e não convivem mais. E eu me recordo aqui da minha querida irmã Edith, da jovenzinha Larissa. Eu me recordo também do grande amigo Geraldo, pessoas que estavam conosco e não existem mais. Também quero incluir aqui pessoas como o meu querido irmão Agenor e sua esposa Anália. Pensou que eu tinha esquecido? Não, essa irmã é muito preciosa para mim. Ela chama Ana Bandeira. Está lá, descansando. Na revista adventista deste mês de agosto, está aqui, ó. Saíram aqui 3 pessoas que nós conhecemos, a quem estimamos muito. Pastor Ilho Burigato, já esteve aqui na nossa igreja, como também a minha querida mãe, descansou, e a minha querida irmã Eunice, está aqui na revista adventista desse mês. Irmãos, quantas tristezas que este mundo nos traz. Eu fico pensando assim, será que vale a pena continuar vivendo neste mundo? A única beleza que eu posso dizer para você que temos neste mundo é que neste mundo nós podemos conhecer o nosso Senhor Jesus. E é Ele que nos dará a vitória que precisamos. No livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, abra lá. Eu sei esse verso de cor, por isso que eu não estou olhando aqui na Bíblia, mas eu quero dizer para vocês que na revista adventista existe um artigo onde eles colocam todas essas pessoas que descansaram no Senhor. Apocalipse 14, 13 diz assim: bem-aventurado aqueles que, preste atenção, desde agora dormem no Senhor. E eu, sinceramente, analisando este verso, eu comecei a perceber que tem uma palavrinha ali que a gente precisa dar destaque a ela. Porque ela diz assim, ela não está dizendo assim, olha, bem-aventurado Adão que morreu antes de Cristo. Bem-aventurado José do Egito que morreu antes de Cristo. Não, bem-aventurado João Batista. Não, esse verso está dizendo assim, olha, bem-aventurado, atenção, ou seja, felizes são aqueles que morrem desde agora. E eu fico pensando, esse desde agora é quando? Olha só, meus queridos, João é que está dizendo isso no seu livro, Apocalipse 14. Se você atentar para o contexto de Apocalipse 14, você verá 4 vozes de anjos. A primeira voz está dizendo assim, temei a Deus e dai-lhe glória. A segunda voz está dizendo assim, caiu, caiu a grande Babilônia. A terceira voz está dizendo, que é o terceiro anjo, está dizendo, se alguém adorar a besta e a sua imagem. E a quarta voz, quarta e última voz,
está dizendo assim: bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor. Meus queridos, este é um momento de alegria e não de tristeza. Sabe por quê? Porque esse desde agora significa o seguinte, que esta mensagem começou a ser pregada a partir de 1844, temei a Deus e dai-lhe glória. As 3 mensagens angélicas começaram a ser pregadas a partir de 1844. Quantos estão pregando sobre a volta de Jesus e Jesus ainda não veio, mas ele se foi? Ele descansou. Entre essas, todas essas pessoas que eu citei, como recentemente o caso da minha querida irmã Nair. Meus queridos, este mundo de tristeza nos traz pouco tempo de alegria, mas o peso maior é a tristeza que nos deixa, que nos toma conta, né, da nossa vida, e carregamos isso por tantos e tantos anos. Mas o que esse texto, queridos, está dizendo é o seguinte: desde agora, todos que morreram em Cristo, a partir de 1844, crendo na mensagem angélica dos 3 anjos, a Bíblia diz que eles serão privilegiados. Eles terão uma ressurreição privilegiada. Você sabia disso? A Bíblia fala sobre algumas ressurreições. A Bíblia fala sobre uma ressurreição especial que ocorrerá para que pessoas como Pilatos, Herodes, Anás e Caifás e outros que se comprometeram com a vida de Jesus, matando o Filho de Deus, essas pessoas ressuscitarão para testemunhar que eles se envolveram com a pessoa errada. Mas a Bíblia também fala de uma outra classe de pessoas que vão ressuscitar, que são os justos. Que quando Jesus descer nas nuvens dos céus, haverá esta ressurreição dos justos e serão transformados. Mas, queridos, essa vai de presente para você. A Bíblia também fala sobre uma outra ressurreição especial, sobre aqueles que morreram crendo na mensagem das 3 mensagens angélicas. Aqueles que morreram após 1844, quando começou a pregar esta mensagem. Por isso que o texto de Apocalipse diz assim: bem-aventurados aqueles que desde agora, quer dizer, desde 1844, morrem no Senhor. Sabe por quê? Porque essas pessoas vão ressuscitar para ver a volta de Jesus desde o seu início. Coisa que quem morreu, eu estou falando de gente, pessoas justas, quem morreu antes de 1844 não terão esse privilégio. Quando eles ressuscitarem, Jesus já estará voltado. Mas esses serão os privilegiados. Portanto, falta muito pouco, meus queridos. Falta muito pouco para nós sorrirmos. Falta muito pouco para você abraçar os seus entes queridos. Falta muito pouco para você abraçar aqueles que já foram embora. Meus queridos, enquanto Jesus não volta, você também pode ir. Enquanto Jesus não volta, pode ser também a minha ou a sua vez de descansar. Mas descanse nesta promessa. Descanse, queridos, confiando no que Jesus fez por cada um de nós e tenha plena certeza de que Ele nunca esquecerá de você. Eu me recordo aqui de uma história verídica que eu ouvi de um jovem que morava no estado do Paraná. Este jovem, ele participava da orquestra sinfônica do estado do Paraná. E ele tocava violino constantemente ali na orquestra. E ele chegou a pensar assim: eu dediquei a minha boa parte da minha juventude para o benefício do Estado.
E eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu queria começar a fazer algo em prol do próximo. E ele tomou uma decisão de que no sábado ele iria se dirigir a um determinado hospital e entraria ali para fazer visitas e iria tocar músicas ali no seu violino para alegrar, trazer esperança para as pessoas que ali estavam doentes. E esse jovem, ele começou a fazer esse trabalho num determinado sábado. Ao ele terminar de fazer o seu trabalho naquele hospital, ele estava saindo para ir embora, andando pelo corredor do hospital, quando de repente ele se depara e na sua mente ele ouve uma voz dizendo assim: entra. Ele olhou, era uma sala de UTI, e ele sabia que ele não poderia entrar. Entra. Aquela voz insistia, a sua mente começou a ficar perturbada. Entre. E aquele jovem então entrou com o seu violino. Lá estava uma senhora entubada, e aquele jovem, sem saber o que fazer, não estava entendendo, falou: o que eu posso fazer aqui? Ele de repente começa a tocar essa música que você está ouvindo agora. Ele começa a tocar essa música, ele não sabia o porquê, mas ele tocou essa música. Terminado a música, ele sai rapidamente daquela sala, daquele quarto, e vai embora para sua casa. E ele ficou preocupado em que a direção do hospital lhe chamasse a atenção por ele entrar numa área que não deveria. No próximo sábado, lá estava o jovem novamente, fazendo o seu trabalho. Quando de repente uma senhora o toca. Uma senhora chama e diz a ele assim: olha, eu queria saber se era você que tocou em um quarto na UTI a semana passada. Foi você? Sim, foi eu. E ele ficou preocupado, porque agora eu sei que vão me chamar a atenção. Meus queridos, aquela senhora disse assim: olha, eu quero dizer para você que era eu que estava entubado naquele quarto. A minha família havia me abandonado, eu não recebia mais visitas de ninguém, nem da família, nem de amigos, todos me abandonaram. E na minha mente, naquele momento, eu queria exatamente a morte. Eu pedi a morte para Deus, e a minha oração foi essa: Senhor, os meus amigos me abandonaram, a minha família me abandonou, até o Senhor esqueceu de mim. De repente você começa a tocar dentro daquele quarto a música Eu Não Me Esqueci de Ti. Meus queridos, eu quero dizer para vocês que Deus jamais esquece de você. Não se preocupe se um parente seu descansou em Cristo. Ele será lembrado na manhã da ressurreição. Deus não vai esquecer de nenhum dos seus mortos. Os cemitérios, os túmulos, neste momento, por ocasião, pouco antes da volta de Jesus, vão vomitar os mortos que nunca foram deles. E essas pessoas vão conviver com Jesus transformado por toda a eternidade. Você pode imaginar este momento? Você pode imaginar esta cena tão maravilhosa em que você vai poder rever a pessoa mais querida que você teve aqui na terra? O abraço que você vai poder dar no Senhor Jesus, que é por causa dele que tudo isso está acontecendo? Meus queridos, eu quero dizer para você nesta noite que enquanto Jesus não volta, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos fazer o que esse jovem estava fazendo. E tenha certeza que Jesus não vai esquecer de ninguém, muito menos de você.
O ladrão na cruz chegou a dizer assim: Senhor, lembra-te de mim. Talvez não está escrito, mas talvez a resposta de Jesus fosse assim: olha, lembrar eu não vou lembrar não, sabe por quê? Porque quando ele fala, lembra-te do dia de sábado, é porque ele sabia que o ser humano iria esquecer. Mas Deus não esquece. Naquele momento, quando chegar, ele vai lembrar do ladrão na cruz que foi perdoado e ele vai ser ressuscitado. Deus não vai esquecer de ninguém. Meus queridos, o que você tiver que fazer, faça, enquanto você estiver vivo. Porque eu quero dizer para você que a gente vai embora, se Jesus não voltar antes. Pois é, a gente vai embora. A gente vai embora e tudo fica aí. Os planos a longo prazo, as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou, a gente vai embora. A gente vai embora sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo apodrece, a roupa fica no varal. A gente vai embora. Se dissolve. Some toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua. As pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A gente vai embora. As brigas, as correrias, a impaciência serviram para nos afastar de quem nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos se transformam em imenso vazio. Não existem problemas, os problemas moram dentro de nós. As coisas têm a energia que colocamos nelas e exercem em nós. A influência que permitimos a gente vai embora. O mundo continua caótico, como se a nossa presença ou a nossa ausência não fizesse a menor diferença. E, na verdade, queridos, não faz. Somos pequenos demais, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo de que a morte vive sempre à nossa espreita. Pois é, gente, a gente vai embora. É isso mesmo, é bem assim. Piscou, a vida se vai. O cachorro é doado e se apega aos novos donos. Os viúvos e as viúvas se consolam e tocam a vida. Alguns até se casam novamente, não é verdade? Andam de mãos dadas, vão ao cinema, outros vão à igreja. A vida continua. Até a gente também ir embora. A gente vai embora. Somos rapidamente substituídos no cargo que ocupávamos na empresa. As que sequer emprestávamos são doadas, algumas vezes, até jogadas fora. Quando menos se espera, a gente vai embora. Aliás, quem espera morrer, se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivêssemos de forma melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperássemos também menos do outro. Se a gente esperasse pela morte, talvez perdoaríamos mais, ríssemos mais, saísse à tarde para caminhar na praia, talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com as coisas banais. Ouvisse mais músicas sadias, brincasse um pouco, até porque o tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa a viagem veloz com destino ao fim. E ainda há aqueles que vivem com pressa,
sem se dar o presente de reparar que a cada dia mais é um dia a menos, porque a gente vai embora. O tempo todo, aos poucos, e de pouco em pouco, a cada segundo que passa, o que você está fazendo com o pouco tempo que lhe resta? Que possamos ser cada dia melhores, que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa passagem pela terra, até porque a gente vai embora. Mas para onde a gente vai? Tantas vezes eu falei aqui que a gente vai embora. Para onde a gente vai? Só depende, meus queridos, da sua escolha. Só depende da escolha de cada um de nós. Porque Deus nos oferece vida eterna. Deus nos oferece morada na Nova Jerusalém. E através de Jesus, ao bater no seu coração, na porta do seu coração, basta crer nele, basta você se arrepender dos seus pecados e recebê-lo como seu Salvador. Deus os abençoe, meus queridos, a cada dia, para que você possa tomar essa decisão enquanto você tiver tempo, até porque a gente vai embora. Neste momento eu gostaria de chamar o Isaac para cantar a última música desta noite. Foi uma música escolhida, meus queridos amigos e irmãos, eu mesmo pedi para o Isaac cantar essa música, porque você e eu precisamos sonhar com a cidade santa Nova Jerusalém. É o momento que nós vamos dizer: Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas a esse Jesus, a esse Deus tão maravilhoso a quem aguardávamos. Que ao ouvir esta música, mais uma vez eu repito, não quero que você faça suas malas, mas eu quero que você já vá direto para o portão, porque o avião já está indo embora. O avião já está em rumo ao céu. E é para lá que eu quero ir, é para lá que você quer ir. Enquanto Isaac canta, eu peço que você tome a sua decisão de estar ao lado de Cristo, porque quem estiver ao lado dele viverá para todo sempre. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar, e rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana sem cessar. Então o sonho se alterou, não mais um som feliz. Cessaram as hosanas e os coros infantis. O ar corria esfriado ao
tosco monte vi o vulto de uma cruz, e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana sem cessar. Ainda a cena se mudou, surgia em esplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus, tão meiga em seu brilhar, e todos que queriam podiam lá entrar. A lua não lhe dava luz, nem sol nascia lá. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, um dia vai raiar. Hosana nas alturas, Hosana sem cessar. Hosana nas alturas, Hosana sem cessar. Meus queridos, ao invés de Jesus chamar nome por nome, ele está dizendo assim: Jerusalém, o seu dia vai chegar. Jerusalém, o seu dia vai raiar. E eu e você somos a nova Jerusalém. Nós vamos compor a nova Jerusalém. Jesus vem para nos buscar e nós vamos fazer parte, queridos, nós vamos morar na capital do universo, chamada Nova Jerusalém. E nós seremos o único planeta, planeta Terra, Terra renovada, a ter a presença do nosso Deus por toda a eternidade. Não quer você estar conosco neste grupo que está se preparando a cada dia para morar com Ele por toda a eternidade? Feche seus olhos e nós vamos orar agora pedindo a bênção de Deus para que Ele nos conceda a cada dia esta esperança e que nada neste mundo possa nos fazer desanimar dessa grande festa, desta grande cerimônia, deste maior evento que está por acontecer, que é a volta do nosso Senhor Jesus. Feche seus olhos. Ó Senhor, nosso Deus que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor preparou um lugar tão especial para cada um de nós, um lugar que João, ao descrever esta cidade,
ele não tinha muito o que dizer, bom Deus, porque nada neste mundo pode se comparar às coisas que o Senhor preparou para para os seus filhos. Portanto, Senhor, queremos te pedir uma bênção especial sobre cada pessoa que nos assiste nesta noite. Toma-nos, bom Deus, em teus braços. Não deixe que nada neste mundo possa tirar o foco que é o nosso Senhor Jesus. Que nada neste mundo possa tirar a nossa esperança. Que nada neste mundo possa fazer-nos desviar deste caminho maravilhoso que nos levará a Canaã celestial. Nós queremos fazer parte, bom Deus. Este sonho com certeza será realidade para cada um de nós. Abençoe a cada família aqui representada. E aqui, Senhor, um recado especial. Com certeza tem pessoas da nossa família que ainda não está conosco, que ainda não está neste grupo se preparando para morar na Nova Jerusalém. Senhor Jesus, trabalhe com teu santo e bom Espírito para que esse humilde coração seja atingido e essas pessoas possam voltar, essas pessoas possam se reintegrar à tua igreja. Nós queremos ser, bom Deus, uma só família e esperar o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Dá-nos também, bom Deus, a cada um de nós a alegria de rever os nossos entes queridos. Vai ser um dia inesquecível, por isso nós não queremos perder esse dia. Que o teu santo e bom Espírito nos acompanhe em todos os momentos da nossa vida. E obrigado, Senhor, porque o Senhor foi preparar um lugar para cada um de nós. Nós vamos morar por toda a eternidade contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.